Olá, sejam bem-vindos, caros ouvintes. Essa é uma edição extraordinária do podcast Tempos Combates pela História. Estou aqui juntamente com o Mac, porque a gente tem a notícia, recebe neste dia a notícia do falecimento do ex-prefeito de Montes Claros, Humberto Souto. Mac, como é que você recebe essa notícia como cidadão, como historiador? Olá, Chico. Olá, ouvintes do Tempos. Já é um momento marcante, por causa da relevância de Humberto Souto na história da cidade, pode-se dizer também do Norte de Minas. Por isso que a gente veio aqui fazer uma edição extraordinária. De fato, é inegável a relevância dele como homem político, homem público. Humberto Souto teve uma trajetória na política muito significativa. Ele começa como vereador em 1962 pela cidade de Montes Claros. Depois, ele se elege deputado estadual e vai ocupar por 6 mandatos consecutivos o cargo de deputado federal. Em 1995, chega a ser ministro e presidente do TCU. Já em 2006, foi eleito novamente deputado federal e cumpriu o mandato entre os anos de 2007 e 2011. O último desafio da carreira política de Humberto foi comandar a sua cidade natal por 2 mandatos consecutivos, tendo uma pandemia no meio do caminho. O legado dele é realmente muito considerável. Mac, vários episódios, acredito eu, marcaram essa trajetória, né, de Humberto Souto como homem político. Uma das coisas que eu acho que remete muito ao nome dele é a sua fama de um homem honesto, né? Isso foi algo que ele, de certa forma, conseguiu construir. O que você tem a comentar sobre esse aspecto da vida do político Humberto Souto? Ele conseguiu construir essa imagem, e a imagem, fez muito bem para a carreira política dele. A gente vai até voltar nisso no decorrer da nossa conversa, mas nesse primeiro momento, Chico, eu acho curioso como que ele preservou essa imagem, na verdade até a consolidou, mesmo tendo se envolvido em situações que parecem contradizer. Eu me lembro de maneira muito clara do governo Collor. Ele era líder do governo na Câmara Federal, e aí quando o presidente é envolvido numa série de escândalos, uma série de acusações contra o presidente Collor, e se discute, né, no Congresso Nacional a abertura do processo de impeachment, Humberto Souto se mantém defendendo Fernando Collor até a última hora, até quando ele pôde. Que, como eu dizia, é um certo contraste, né, com toda essa imagem que ele sempre preservou ou tentou levar adiante, né, e se beneficiar dela, né, como alguém íntegro na política. Mas eu dizia que é curioso porque passa a experiência dele como líder do governo Collor, isso não parece não sequer arranhar a imagem que fica. E nos anos mais recentes, quando ele se elege pela primeira vez prefeito de Montes Claros, isso foi explorado à exaustão pela campanha e funcionou. Isso que eu digo é a imagem do homem honesto. Verdade. E nesse desafio, né, como prefeito de Montes Claros, eu citei até quando falava da trajetória biográfica de Humberto, ele teve a questão da pandemia, né, Mac? Bom, Que foi... Chico, deixa eu te interromper. Eu me lembro, falando em trajetória, tem algo na trajetória do Humberto Souto que eu acho muito instrutiva, representativa da história política do Brasil, político partidária. Porque você falou dos vários mandatos dele, e note por que é representativo? Porque o Humberto, no primeiro mandato dele de deputado federal, na década de 70, ele era da Arena, partido do governo, partido da ditadura. Essa sequência, essa carreira partidária dele que eu vou contar aqui, eu faço isso com 2 objetivos. Um é mostrar um pouco a história do Brasil através dessa história. História do Brasil do ponto de vista dos partidos políticos. E outro é mostrar também um pouco o perfil dele, né, no campo político. Então, ele começa a carreira na Arena, desde a carreira no plano local em Montes Claros. E agora, nos anos 70, como deputado federal, fica no partido
né, do regime ditatorial, enquanto existiu esse partido. Depois a Arena se torna PDS, ele vai para o PDS e ficou no PDS, que era, né, a continuidade daquele partido, claramente identificado com a ditadura. Ele não sai, não, pelo jeito não se envergonhava disso. Então era uma figura claramente identificada, né, com esse campo mais à direita, no espectro ideológico. E depois o PDS passa a se chamar. Depois ele migra para o PFL. O PFL também tinha sido. Era composto por pessoas da Arena. Então, essa é a trajetória dele. Depois, ele, no último mandato de deputado federal, já nos anos 90, ele estava no PPS, que, por sua vez, era o antigo PCB. Mas é o momento em que o PPS não tem nada de comunista, e mesmo a sigla, né, o significado da sigla, que era Partido Popular Socialista, se não me engano, também era pró-forma, não tinha nada de socialismo. A própria presença, né, de uma figura como Humberto Souto é representativo disso. Note que aí nós temos um pouco do perfil dele e também das transformações nos partidos políticos no Brasil, incluindo uma clara dissolução de qualquer identidade. Na maior parte das agremiações partidárias dos anos 90 para cá. Claro, alguns partidos conservaram um certo padrão ideológico, mas a maioria se tornou apenas uma sigla mesmo. Pois é, e um dos aspectos marcantes da trajetória política de Humberto é que ele volta para esse último capítulo, digamos assim, né, da sua história como político. Ele retorna para Montes Claros e governa por 2 mandatos. E no meio do caminho disso ele enfrenta uma pandemia, né, Mac? Acho que a habilidade administrativa dele na pandemia foi também um legado, foi um exemplo, né? O que você pode comentar sobre este evento? Então, eu, como cidadão, como historiador, para mim a imagem mais marcante de Humberto Souto e a mais positiva é exatamente nesse momento aí. Porque todo mundo acompanhou, né, ao vivo. Todo mundo é um pouco de exagero, né? Mas a grande maioria acompanhou ao vivo as entrevistas dele, o cuidado que ele teve durante a pandemia de dar o exemplo para a população, os cuidados que eram necessários. Era nítido que ele passava uma mensagem ali quanto ao conteúdo nas entrevistas, mas também na imagem. Aquilo eu acho marcante. E foi um momento difícil, né, para todos os gestores. E eu vi muita gente naquela época fazendo esse tipo de análise. Né? O que se espera numa situação dessa? Das autoridades, das lideranças? Que tragam algum tipo de orientação, que tragam algum tipo de direção. E é lógico que você pode discordar aqui e ali do que a gestão dele fez durante a pandemia, mas esse papel, digamos, no plano municipal do líder, do estadista, adaptando a palavra para o âmbito local, ele se saiu muito bem nesse papel. Para mim, como eu dizia, o mais marcante na trajetória dele, destacando especialmente algo que marcou positivamente. A imagem é bem marcante, mas quando você estava falando, eu estava me lembrando de algumas entrevistas dele que eu vi durante a pandemia, e ele fazia questão de ficar bem distante do repórter, né? O repórter ficava assim no portão da casa dele e ele lá da porta segurando o microfone, realmente. Bom, um outro aspecto sobre Humberto Souto que a gente pode destacar aqui, Mac, são suas características. Você já falou um pouco, mas eu gostaria que você comentasse mais sobre as características dele como um homem político. Porque, ao que parece, ele não era exatamente esta figura do homem carismático, né? Mas, mesmo assim, ele conseguiu conquistar uma aprovação popular muito significativa, né? Embora ele não tivesse, digamos assim, esse carisma na acepção da palavra. O que você atribui a esse sucesso do Humberto Souto como político? Eu não sei, Chico. Você sabe que essa é a minha frase preferida, né? Eu não sei. Uhum. Eu acho que aqui nós temos um tema para pesquisa. Garotada aí que
estiver nos assistindo, nos ouvindo, graduandos de história, que gostam de história política, podem fazer uma biografia ou outros estudos sobre a trajetória de Humberto Souto. E é intrigante, porque se a gente olha, né, ele não é uma figura assim das chamadas famílias tradicionais de Montes Claros, aqueles nomes, né, que vêm à mente toda hora, que você encontra em nome de praças e ruas. Não é o caso. Ele não é uma figura carismática, como você bem lembrou. Então, um dos 3 tipos de liderança de Weber, já tiramos 2 aqui, né? Tiramos a liderança tradicional, a liderança carismática. E ele foi uma liderança, né, ainda com Weber, pensando em Weber, uma liderança de tipo legal. E aí, o que eu falava, é curioso também que nos tempos em que a política vai ficando mais midiática, primeiro com a TV e agora com a internet, as redes sociais, ele também não era bom disso. E eu iria mais adiante. Humberto Souto era uma figura sisuda, de trato difícil. Então, nos tempos em que a política era mais o tete-a-tete, o pessoal, também não era exatamente aquela, né, aquele bonachão, aquela figura simpática, não era isso. E nos tempos que a política fica mais midiática, o perfil dele também não se combina, não se articula com esse novo modelo de campanha política. Então, como eu dizia, é um bom tema para pesquisa, rastrear, né, a trajetória dele, estudar a trajetória dele e esse êxito político dele, convenhamos, né, a trajetória de vários mandatos como deputado, 2 vezes prefeito, e tendo eleito, né, o sucessor com muita facilidade, com um percentual acima de 70% dos votos válidos, uma aprovação, né, imensa à frente da prefeitura. No caso da gestão municipal, é mais fácil de explicar, porque foi um período, os últimos anos foram anos em que os municípios, em geral, receberam muitos recursos. Então, até o índice de reeleição em 2024 foi mais elevado por causa disso. Então, por esse caminho, fica mais fácil de explicar. Teve muita condição de construir muita obra, no caso dele, priorizou claramente a infraestrutura, isso tem um retorno eleitoral muito claro. O que mais me chama a atenção, então, nem é essa aprovação dele na gestão municipal, por causa desses fatores que eu acabei de dizer. Me intriga mais a trajetória como um todo, por causa dessas características, né, que dizíamos que ele não tinha, né? E como é que ele se manteve ao longo das décadas, uma figura de proa na política local, municipal, regional e até, digamos, nacional, né? Porque foi líder do governo, por um tempo vice-presidente da Câmara dos Deputados. E aqui, especificamente em Montes Claros, eu diria que Humberto Souto foi, nos últimos 50 anos, 40, 50 anos, um dos 3 líderes principais, dividindo o palco com Luiz Tadeu Leite, de quem ele era arqui-inimigo político, né? Adversário, inimigo talvez não é a melhor palavra. Não é a melhor palavra. E o Jair Ataíde. Acho que o Jair Ataíde, digamos que um nível um pouquinho mais abaixo. Mas eles 3 foram as figuras principais na política aqui por algumas décadas. E agora, e aí eu termino aqui, Chico, agora se encerra essa fase. Né? Essas figuras todas saem de cena, seja do ponto de vista político, e Humberto, né, literalmente fora de cena agora. Veremos os capítulos próximos da história política da cidade e da região. A gente aguarda aí. Pois é, então vamos ficar por aqui com essa edição extraordinária do Tempos. Uma outra oportunidade, a gente volta. Obrigado, Mac, e até a próxima. Até mais, um abraço a todos.